Então, queridos amigos, bem-vindo. Esse é mais um tributo que a comunidade Bahá'í de Vitória tem o prazer de realizar. Nós temos vindo, ao longo quase agora de 2 anos, a fazer essas reuniões para homenagear, em primeiro lugar, o serviço que alguns desses nossos amigos Bahá'ís prestaram à causa e à humanidade. Segundo, atrair as bênçãos, né, que essas pessoas podem nos trazer para a nossa comunidade, para as nossas vidas. Né? E terceiro, sempre o ensino da fé, esse depois será publicado no YouTube. Se alguém tiver qualquer interesse que esteja assistindo no YouTube, saber mais informações sobre a fé Bahá'í, basta acessar o link www.bahá'í.org, não é? Bahá'í, Bahá'í, né? É isso. Então, hoje nós temos o prazer e o privilégio de estar fazendo um tributo aos 2 grandes amigos, né, que boa parte das pessoas, muita gente no Brasil não teve a oportunidade de conhecer, né, especialmente o Camille, mas a Dona Tia muita gente conheceu, especialmente na comunidade de Vitória. E nós vamos, então, dar início a essa reunião com a parte devocional. Eu peço já desculpa para vocês, porque esses dias foram um pouco difíceis, um pouco complicados para nós aqui, e eu não estou com a lista aqui de quem vai fazer oração. Se a Dona Guite puder me ajudar, eu agradecia. O som da senhora está desligado, Dona Guite. Lucas e Nicolas vão começar, depois de Mariam, Cristal, aí depois vai ser Naim, depois vai ser Chloe Guiti, e depois, então, vai ser Camille, e finalmente Kalim, e depois de Kalim vai ser também o Badi, porque já que ele está presente, ele também vai fazer uma oração. São todos os bisnetos, fora a Isabela, que ainda é muito pequenininha e ainda não pode orar. Os outros todos vão fazer oração. Obrigado, Dona Guite. Então, vamos todos entrar em espírito de oração. Say God suffices, all things above, all things, and nothing in the heavens or the earth but God suffice. Say, verily, He is in Himself the knower, sustainer, the omnipotent. Yo soy el sol de la sabiduría. Y el océano del conocimiento. Animo a los desfallecidos y hago revivir a los muertos. Yo soy la luz de guía que ilumina el camino. Yo soy el halcón real, posado en el brazo del Todopoderoso. Despliego las alas caídas de toda vida y le ayudo
Your soul. Your soul. Ó tu amoroso provador, estas almas escutaram o chamado do reino e contemplaram a glória do sol da verdade. Elevaram-se ao firmamento vivificador do amor. Extasiam-se perante tua natureza e adoram tua beleza. A ti tem-se volvido, em reunião falam de ti, buscam tua morada, sedentas pelos regatos de teu domínio celestial. Tu és o generoso, o dispensador de graças, o que sempre ama. Abdu'l-Bahá. Ô Dieu, fais rayonner ce jeûne et sois généreux envers cette pauvre créature. Accorde-lui la connaissance. Chaque matin, donne-lui une force accrue et protège-le afin qu'il soit affranchi de toute erreur. Qu'il se consacre au service de ta cause. Guide les rebelles et les infortunés. Libère les captifs. Éveille les insouciants et que tout bénéficiant de ton souvenir est ta louange. Dieu le puissant, le fort. Glória a ti, ó Senhor meu Deus. Não rebaixes a criatura que exaltaste através do poder da tua soberania eterna, nem removas para longe de ti aquele que fizeste entrar no tabernáculo da tua eternidade. Irias tu expulsar, ó meu Deus, o ser que amparaste com tua proteção, e afastar de ti, ó meu desejo, aquele para o qual fostes um refúgio? Podes tu humilhar a quem elevaste, ou esquecer aquele a quem deste o poder de se lembrar de ti? Glorificado, imensamente glorificado és tu. És aquele que sempre foi o rei da criação inteira e seu primeiro impulsor, e haverás de permanecer para sempre o Senhor de todas as coisas criadas, o que as rege. Glorificado és, ó meu Deus. Se tu deixares de ser misericordioso para com teus servos, quem, então, haverá de lhes mostrar misericórdia? E se tu recusares socorrer teus bem-amados, quem poderá socorrê-los? Glorificado, imensuravelmente glorificado és tu. És adorado em tua verdade, e a ti nós todos veramente adoramos. E está manifesto em tua justiça, e a ti nós todos veramente damos testemunho. És, em verdade, amado em tua graça. Não há outro Deus além de ti, o amparo no perigo, o que subsiste por si próprio. Ô Dieu, guide-moi, protège-moi. Illumine-leur ton cœur et fais de moi une témoignage. Tu es fort et puissant.上帝啊，指引我，保护我，点亮我的心灯，使我成为灿烂的明星。你是全能者、全权者。阿多巴。
Paulo, eu posso começar? Claro. Então, boa tarde, queridos amigos. Muito obrigado pela presença de cada um. Realmente, para nós, é grande alegria, é grande satisfação ter os amigos aqui conosco hoje, quando vamos fazer um tributo à minha mãe, Atiye, e meu irmão, Cambruz. E começando, então, a história pelo início, vamos falar de Atiye. Ela nasceu num lar jovem Bahá'í. Tanto o pai como a mãe eram instruídos e haviam aceito a fé por iniciativa pessoal, porque realmente na geração deles era uma coisa muito preciosa. Antes dos 20 anos, ela se casou com Mansur Masrur, também Bahá'í. E logo depois do nascimento da primeira filha, quer dizer, eu, saíram como pioneiros para a cidade de Zahedan, no extremo leste do país, na fronteira com o Afeganistão. Isso foi no meio da Segunda Guerra Mundial. E o local que eles tinham escolhido é uma região muito inóspita, com uma população sunita que não recebia bem as pessoas que vinham da capital do país e, na crença deles, deviam ser xiitas. Por medida de proteção, 3 famílias tinham sido enviadas juntas para esse local do pioneirismo. E isso foi realmente uma grande bênção, porque as mulheres praticamente não podiam sair de casa, os homens só saíam para trabalhar e voltavam cedo. Sem muito sucesso no ensino da fé, justamente por essa resistência dos sunitas de ouvir falar de uma religião que tinha nascido no seio do Islã xiita. Vejam como o preconceito, mesmo de crença nesse caso, dificulta a aceitação do novo mensageiro. E, por causa da guerra, perderam todo o seu capital que tinham investido numa loja de tecidos. As 3 famílias tiveram que voltar para Teherã e recomeçar a vida de zero. Mas o sonho de serem pioneiros continuava vivo no coração do casal, que sucessivamente, mais tarde, aplicaram para vistos, primeiro para a Indonésia, depois para a Quênia, Uganda e outros países africanos sem sucesso. No Nowruz de 1952, meu pai se encontrava na sede nacional Bahá'í em Teherã, quando seu Furutan, que na época era secretário da Assembleia Nacional, recebeu um telegrama do amado guardião anunciando a abertura das portas da Terra Santa para receber peregrinos, porque durante a guerra e os anos consequentes à guerra, tinha sido fechado, as pessoas não podiam ir em peregrinação. Então, Mansur Masrur, meu pai, não piscou, imediatamente se inscreveu junto com a esposa Atiye. E eles foram tão afortunados que tiveram autorização para fazer parte do primeiro grupo que chegou em Haifa, no Resvan de 1952. Foram dias inesquecíveis e memoráveis. Neste tempo, o amado guardião estava preparando a Cruzada Mundial de 10 anos para a conquista espiritual do planeta. Na mensagem deste ano, a Casa de Justiça lembra esta cruzada de 10 anos e está pedindo aos Bahá'ís do mundo que vão ter que fazer um esforço tão grande e tão apaixonado como os Bahá'ís fizeram na cruzada para conquistar todas as metas. Então, cada dia, quando os peregrinos iam visitar o amado guardião, ele mostrava as últimas mapas que ele tinha feito e as metas que ele tinha indicado para que fossem conquistadas pelos Bahá'ís do mundo.
E os peregrinos todos já muito apaixonados e assim embevecidos da presença do guardião, estavam resistindo para pedir, quer dizer, eles tinham combinado de não pedir ao guardião para indicar uma meta para eles, porque eles sabiam que se o guardião indicasse uma meta, eles teriam que obedecer de qualquer jeito. E aí eles ainda tinham essa pequena resistência de poder escolher pessoalmente a sua meta, enfim. Mas no último dia, meu pai não se aguentou e pediu orientação ao guardião. E então o guardião amorosamente perguntou para ele qual é a língua estrangeira que o senhor fala. E meu pai falou, nenhuma, não falo nenhuma língua estrangeira. Mas quando eu era jovem, assim, menino, eu trabalhei numa farmácia e com esse trabalho aprendi a ler o nome dos remédios em latim e em francês. Então o guardião falou, mas que maravilha, parabéns, isso é ótimo. O senhor pode ir para a África Francesa? Já para ele, esse conhecimento já era suficiente, porque o que realmente importava era o amor e o entusiasmo dos pioneiros. Então, como o casal tinha a intenção de participar na Escola de Verão da Europa, em Estocolmo, o guardião lhes entregou 2 molduras com fotos. A primeira foto era da sede Bahá'í do Quênia, que tinha sido comprado assim pouco tempo. E a segunda foto era do primeiro grupo também de Bahá'ís pioneiros e Bahá'ís locais que tinham tirado essa foto. Então ele pediu aos meus pais que levassem essas fotos para mostrar aos Bahá'ís da Europa sobre a conquista da África e como os africanos estavam aceitando a fé com tanto entusiasmo, né? Então, o que aconteceu foi que eles combinaram que meu pai voltaria para Irã para poder terminar os assuntos dele que tinha ficado para resolver, porque ele era comerciante, e como todo comerciante, ele tinha muito dinheiro na mão dos outros, devia dinheiro a outros, enfim, ele precisava acertar contas antes de poder deixar o Irã. E então a minha mãe, imagine a coragem dela de voltar sozinha, quer dizer, na verdade sozinha não, com o Behruz, que na época tinha de 2 a 3 anos, ele tinha acompanhado os pais na peregrinação. Ela voltou para Teherã para poder então resolver os assuntos do meu pai, vender a casa onde a gente morava, os móveis, enfim, arrumar tudo. E então, para nos juntarmos ao meu pai na meta porque eles não sabiam ainda onde ele iria, mas aonde ele estivesse. Então, o meu pai foi para a França para consultar, isso tinha sido recomendado pelo guardião, o senhor vai para a França, consulta com a Assembleia Nacional da França para ver quais são os países de fala francesa que ainda precisam de pioneiros. Então, a Assembleia Nacional falou para meu pai, veja, a Tunísia tem Bahá'ís desde o tempo de Abdul Bahá. A Algéria acabou de ser aberto por pioneiros. O único país que ainda não tem pioneiros Bahá'ís é Marrocos. Então, meu pai falou, ótimo. Ele foi imediatamente para Porto de Marselha e lá conseguiu comprar uma passagem de barco, navio, de terceira classe, né? Porque ele já estava com dinheiro contado, e se dirigiu para Casablanca, que era o porto mais importante de Marrocos. Para minha mãe conseguir resolver os assuntos do meu pai no Irã, e também por causa de uma crise econômica e política que houve na época no Irã, porque o primeiro-ministro do Irã nacionalizou o petróleo, e aí então a Inglaterra boicotou
Irã e ninguém podia mandar dinheiro ou receber dinheiro do Irã. O Irã ficou sem poder fazer nenhuma, como se diz, transação comercial e de dinheiro, e minha mãe não podia mandar dinheiro para meu pai. Então, ele ficou, na verdade, num país desconhecido, sem conhecer o idioma, sem dinheiro, numa situação realmente muito difícil, e isso demorou meses. E ele tem relatado isso, que eu não vou entrar agora no mérito disso, mas realmente não foi fácil, mas ele passou isso com muita alegria. E, finalmente, um ano depois, no outubro de 1953, já no primeiro ano da cruzada de 10 anos, minha mãe com os 3 filhos, Giti, Kamruz e Behruz, chegou também a Casablanca e a família se reuniu. Graças a Deus, não demorou muito, outros pioneiros também chegaram, e no Resvan de 1954 foi eleita a primeira Assembleia Local de Marrocos, na cidade de Casablanca. E a foto dessa Assembleia se encontra no Bahá'í World, que registra os fatos importantes da história da fé. E o ensino da fé prosperou muito. Outros pioneiros chegaram mais e as outras assembleias foram formadas. E, diante das dificuldades financeiras, a tia decidiu estudar para ser cabeleireira e esteticista. Mais tarde, criou o próprio modelo de tratamentos e produziu sua linha de produtos, mas assim pôde também ganhar a vida. Quando veio ao Brasil, em 1972, ela continuou com sucesso seu trabalho em Vitória, e era uma maneira dela poder ter contato com as pessoas e ensinar a fé. A tia também foi pioneira na França, onde morou em Paris e serviu com entusiasmo sua comunidade. Não posso esquecer nada. Lembro que durante o ano que passou no Irã, antes de conseguir sair para Marrocos, nas festas de 19 dias, ela subia numa cadeira para contar os eventos da sua peregrinação aos lugares sagrados e ao amado guardião, e encorajava os amigos a saírem de pioneiros conforme tinha sido solicitado pelo guardião. Mais tarde, em vários lugares, encontrei amigos que me relataram que efetivamente saíram de pioneiros encorajados por a tia. Uma dessas famílias foram os pais da dona Jalê, lá de Porto Alegre, que me disseram: olha, foi sua mãe que foi a causa da gente sair como pioneiro. Então, o entusiasmo na época era muito grande. A minha mãe gostava de poesia e até escreveu um livro sobre um romance no qual descrevia o estado lamentável das mulheres iranianas subjugadas e submissas conforme a cultura local. Elas não tinham direitos. Durante vários anos, ela foi correspondente da revista Zane Rus, que era a maior revista feminina no Irã, e nos seus artigos sempre aproveitava para escrever entre linhas sobre os princípios e ideais barrais. E, como falei, ela ensinava e também participava das atividades em Vitória e contribuía generosamente aos fundos. Ela depois se mudou para Brasília, porque nós viemos para cá, e finalmente faleceu aqui, onde ela repousa, depois de uma vida realmente muito cheia de muitas atividades e de muito serviço e de muitos eventos. Agora, Behruz vai falar sobre o nosso irmão, por favor. Brigitte, se a senhora permite, a gente fez um videozinho sobre as fotos da sua mãe. Talvez a gente pudesse passar antes do Behruz falar. Tá eu ótimo, espero que vocês me perdoem que eu consiga fazer isso, tá? Mas, por favor, só confirme para mim se estão ouvindo e vendo. Estou vendo flores. E ouvindo a música também.
netos, aqui com os filhos em Paris, aqui com a paz dela, meus avós. Essa foto é da Terra Santa, 1952. Esse é em Paris, com Berruz e Campos. Na Terra Santa, quando o Dr. Larraquim, aqui em Brasília comigo. Essa é a foto da primeira Assembleia Local de Casablanca. Aqui com a bisneta Camille, aqui com a amiga Dona Rochi. Isso volta também a de Casablanca. Aqui, já em Vitória, com os netos. O Tiago, no casamento da Chile. Isso aqui é também na Terra Santa. Também Terra Santa. Ficou misturado, mas não tem problema. Ela aqui em Brasília. Eu acho que acabou aí, dona Guite. Obrigada, está ótimo. Desculpa, que a gente não conseguiu usar a música que a senhora pediu e que realmente ficou meio fora de ordem, porque essa semana foi muito difícil para nós. Mas... Eu sei. Não, eu agradeço de qualquer maneira, foi ótimo. Muito obrigada. Agora, Berruz, Jano, por favor. Muito bem. É bom ter uma oportunidade de conhecer detalhes da história das pessoas, e detalhes que nem eu conhecia dos meus pais. Então, obrigado, Kitty. Em relação ao Camruz, que nós sempre chamamos Camille, porque era a forma familiar, não é? Camille sempre foi uma pessoa reservada. Tímida. Muito firme. Tímido. Tímido, relativamente. Muito reservado, tímido talvez, mas foi uma pessoa que fez amizades muito fortes e também foi excelente comerciante. Camruz, na sua vida, digamos, adulta, saiu do Portugal, onde a gente morava com o meu pai, para ir para a França, para começar a sua vida realmente em forma ativa, não é? E naqueles anos, estamos falando dos anos 60, não era muito fácil, logicamente. Muitas pessoas chegavam realmente alguma forma de trabalhar e de conseguir residência e ficar na França, que não sempre era muito fácil. Ainda hoje é complicado. E talvez mais complicado ainda que antes. Mas, bom, Camille, então, trabalhou diretamente como moço, como garçom, no restaurante. Não era o seu propósito, claro, nem o que ele queria fazer. Ele sempre ficou interessado nas artes e especialmente na pintura. Ele sempre teve essa preocupação, esse gosto de trabalhar nesse campo. Perdoem o português, que agora já sai tudo meio espanhol, então é uma coisa mais ou menos, não é? Tenham paciência. O que é certo é que trabalhou e foi duro para ele, não é? Nesse trabalho de garçom, mas enquanto pôde, ele saiu disso e começou com os amigos a trabalhar como representante de comércio para uma companhia que vendia produtos industriais, para limpeza, para tratamentos, etc.
em diferentes lugares, especialmente para comunidades em grandes quantidades. Trabalhou alguns anos com essa companhia e depois Camille decidiu independizar-se. E, bom, nesse tempo eu até colaborei um pouco na medida em que até o nome da companhia foi uma inspiração minha, que ele começou com essa companhia e continuou nesse caminho de produtos de limpeza, de manutenção, de cuidado, etc., para coletividades. E ele tinha entre clientes, claro que municipalidades, exército, etc., etc. E conseguiu não só vender com êxito os seus produtos, mas também fazer muitos amigos. Mas esse não era o plano dele, não é? Também sempre teve esse desejo de fazer fortuna. Ele queria fazer fortuna, não porque queria ter o maior iate do mundo ou ir para a Lua, nem nada disso, senão que ele queria realmente poder contribuir generosamente para o bem-estar das pessoas à volta dele e especialmente das crianças, as crianças pobres, órfãos, etc. Ele sempre teve essa preocupação. E para ele conseguir fazer fortuna era com esse propósito. Então, com essa sua companhia, ele começou a fazer outro trabalho, que foi pintura industrial. E para municípios, para diferentes organizações, faziam pinturas na rua, por exemplo, não é? As pinturas do chão da rua, da iluminação, dos prédios, etc. E então era um passo na direção de conseguir a sua preocupação artística, mas não era o seu propósito. Então, pouco a pouco, essa companhia foi evoluindo e ele finalmente vendeu a sua companhia para recuperar capital e, então, sim, começar com uma galeria de pintura bem pequena, num bairro que, se bem era um bairro conhecido de Paris, porque era Quartier Latin, o bairro latino de Paris, no Boulevard Saint-Germain, nessa zona, e conseguiu uma pequena loja que até eu colaborei para pintar, arranjar, para ele começar com a sua galeria de pintura. E a grande, não sei se é sorte, porque eu acho que ele calculava essa coisa, é que essa galeria ficava bem perto do que hoje é o Museu d'Orsay, o Museu Impressionista e de Artes Modernas de Paris, que alguns anos mais tarde foi estabelecido quase no mesmo quarteirão, ali bem perto. Então, logicamente, tinha uma relação muito de perto com essa evolução que teve esse bairro com toda a questão artística. O Camille teve outra, como é que se pode dizer, ideia de gênio, é que ele colaborou com o seu banco, naquele então, e organizou várias exposições que patrocinava o banco. Então, não era para ganhar dinheiro, senão que era para, digamos, que as pessoas
que iam, por exemplo, num banco, pudessem aproveitar e olhar e ver não só dinheiro e, sei lá, publicidade do banco, mas também obras artísticas que estavam em exposição dentro do banco. E isso em diferentes sucursais desse banco. Isso foi uma ideia genial da parte do Camille, porque o banco ficou muito satisfeito e isso também trouxe muito movimento para o Camille e para fazer negócio, logicamente. Não aí diretamente, mas, bom, as pessoas iam parar lá na galeria, logicamente. E então o Camille começou com uma estratégia de colaborar com outros países, especialmente da Europa, com os países do norte da Europa, especialmente na Suécia, mas também em Portugal, na Alemanha, em países vizinhos, não é? E isso queria dizer trazer obras, pinturas especialmente desses países e também mandar pinturas de França para esses países. Isso estabeleceu um ritmo de trabalho relativamente importante. O outro passo que Camille deu, que foi também genial, foi que ele entrou em contato com a senhora Bettencourt, que era a maior fortuna da França. Era a dona de L'Oréal, maquilhagem, cremes, etc., produtos de beleza, e que era uma senhora já velha, não é? E que ajudou muito ele para apresentá-lo a amigos, conhecidos, etc. E o Camille entrou nesse círculo, digamos, de alta sociedade de Paris, da França e da Europa. E isso, pouco a pouco, evoluiu o seu negócio de jeito tal que ele chegou a um momento em que tinha a maior superfície de galerias de toda a Europa, que estava na mão dele, direta ou indiretamente. Ou seja, galerias que existiam tanto na Inglaterra, na Alemanha, Suécia, Noruega, Portugal, Espanha, etc., que eram obras que ele escolhia para lá e que, logicamente, tinham uma circulação de um lado para o outro, e era ele que, digamos, tinha o maior movimento de obras artísticas na Europa nesse momento. E claro que esse êxito também foi um êxito comercial, foi um êxito econômico, mas também foi um êxito no sentido que ele ajudou realmente, eu diria, dezenas, se não for centenas, de jovens artistas de diferentes países que, como é conhecido em todo lado, não é? O artista produz, faz a sua arte e muitas vezes morre de fome porque ninguém compra, ninguém gosta ou não é a moda, etc., etc. E o Camille, nesse jeito que ele tinha comprava quantidade de obras desses jovens porque precisavam deles. Não porque ele queria essas obras, mas porque ele queria ajudar e para que possam continuar o seu trabalho, etc. E acumulou realmente uma coleção muito grande de obras de artistas, e não só de artistas jovens, senão que de outros artistas conhecidos, sei lá, de Picasso, passando por Klee, passando por
Vieira da Silva, do Portugal, Salvador Dalí. Salvador Dalí, etc, etc. Realmente não tenho todos os nomes, mas ele digamos, mexia com todos esses nomes conhecidos e fazia o merchandising de tudo isso. E realmente teve muito êxito. Chegou o momento em que a minha mãe foi para o Brasil, a Guiti já estava no Brasil, e finalmente ele disse, bom, eu também posso ir para o Brasil. Então começou a desligar-se, digamos, dos seus negócios na Europa e finalmente mudou-se realmente para São Paulo e estabeleceu-se lá, teve atividades... Deixa abrir uma parêntese aqui. A primeira Por favor, viagem, claro. quando ele esteve no Brasil em 81, em Vitória, ele viu esses grupos de crianças nas ruas. Ele ficou assim de tal maneira aflito e triste que ele falou, eu preciso vir morar aqui para fazer um trabalho, dar um jeito nessas crianças, tantas crianças na rua, não é possível. Realmente ele se apaixonou dessa causa das crianças, foi o que ele puxou ele para cá. Desculpe. Não. Eu não tenho a história tão clara como você, então ajuda, por favor, Tá bom. para que seja melhor e para que todos conheçam. Era bom também dizer que, enquanto ele estava na França, também era Bahá'í ativo, ele participava das atividades da comunidade e também depois, quando ele teve conhecimento com pessoas importantes, ele também ajudou nas relações externas da fé na França. Isso acho que você sabe melhor, poderia contar. É mais sobre os serviços dele. Isso. Tá, acho que é suficiente. O Camille sempre teve essa preocupação e também de contribuir generosamente aos fundos, logicamente. Isso sempre foi o seu jeito de fazer as coisas. Finalmente veio para o Brasil e, infelizmente, muito jovem, faleceu em São Paulo. E aí, Peyman, eu acho que talvez possa dizer alguma coisa, porque foi o Peyman que recebeu a notícia primeiro. Sim. Sim, quer dizer, foi um ataque cardíaco fulminante, né? E infelizmente ele morava sozinho, né? Mas eu me lembro, mesmo naqueles momentos difíceis, né, quando a gente soube do passamento dele, vários desses pintores que ele apoiava e ajudava, assim, a comoção que eles sentiam e demonstravam com o passamento dele, porque realmente, assim, a palavra mecenas, né, para mim, o mecenas que eu conheci na minha vida foi o tio Camruz. O quanto ele apoiava, comprava pinturas assim que, quer dizer, para mim como leigo e talvez para outros, mas isso, né, qual o valor disso e tal, e algumas efetivamente depois, quando, digamos, foi feito o inventário, se verificou que realmente não tinha um grande valor comercial. Mas não importa, ele comprava para apoiar né, e realmente promover as artes, dar uma força para esses artistas. Então, agora, para resumir, eu realmente quero falar sobre essa característica do Camille, que não só ele era muito generoso nas contribuições, mas ele nunca fazia contribuição e doação no nome dele. Era sempre no nome ou dos pais, dos irmãos, das tias, dos tios, dos avós, enfim, tudo que ele doou sempre foi em nome de outras pessoas, inclusive os grandes projetos que surgiram aqui no Brasil. Ele depois, quer dizer, no falecimento dele, ele deixou seu testamento e me indicou como testamenteira. E eu tive realmente esse privilégio de poder executar
muitas das coisas que ele queria ter feito. Era como, por exemplo, começar o projeto de Monte Carmelo, a começar a deslanchar. Foi depois os projetos de escolas, vários projetos em Manaus, em volta em Amazonas. Tinha também a escola Olavo Novaes, na Terra Santa, quer dizer, tinha, não tem. Hoje em dia, essa escola tem mais de 1.000 alunos na ilha de Marajó. Marajó, em Salvaterra. E outra coisa, durante todo o tempo, ele morou mais ou menos 5 anos no Brasil. E durante todo esse tempo, ele mantinha 4 a 5 instrutores de tempo integral que ele deputizava, como é a orientação de Baha'u'lláh. Como a profissão dele era assim, uma profissão que demandava muito do tempo dele, então ele ajudava outros instrutores para poderem estar viajando e ensinando a fé. Ele também fez uma grande doação que possibilitou a compra da sede nacional Bahá'í aqui em Brasília. Ele tinha uma coleção de tapetes que em Paris eram guardados, a maioria, nos cofres dos bancos. E, às vezes, os museus pediam emprestado para colocar em exposição. Quando ele veio para o Brasil, ele trouxe os tapetes e me mostrou. Eu falei, Camille, só tem um lugar que merece esses tapetes, e esse lugar se chama Terra Santa, Lugares Sagrados. Ele imediatamente aceitou essa minha sugestão, e quando Rui Hanum esteve no Brasil, ele mostrou esses tapetes, e Rui Hanum escolheu 9 peças, as mais preciosas e antigas, inclusive uma que era tecido em fios de ouro. E depois, quando ele esteve na Terra Santa, Rui Hanum falou para ele, vai lá no túmulo de Baha'u'lláh e olhe bem o que está lá. Realmente, quando ele foi lá e olhou, ela tinha colocado esse tapete em cima do caixão do Baha'u'lláh, lá dentro do lugar mais sagrado. Então, era realmente uma peça que merecia pela arte e pela longevidade. Então, o que eu quero dizer é que ele realmente, como o Berrus falou, ele queria ganhar dinheiro, o que é legítimo com o trabalho duro dele, mas justamente para isso, para dedicar a projetos de crianças, a projetos barrais. Quando a Casa de Justiça pediu ajuda para os barrais do Irã, depois da Revolução, os barrais ficaram sem poder ganhar a vida, então muitos barrais fora do Irã ajudaram, e ele foi um dos que fez uma grande doação também. Então, ele dedicou a vida dele a isso. Outra coisa muito interessante que eu quero dizer, porque pode servir de lição para nós, é que no testamento ele estabeleceu que tudo que fosse vendido das possessões dele deveria ser pago Huququllah. E depois, então, o resto do dinheiro seria usado para os projetos. E eu tive realmente o privilégio de poder executar essa vontade dele, e isso realmente me alegra muito, muito, até o momento que foi possível, ele tinha o que pagar, nós pagamos o Huququllah dele, inclusive no início todos assim estranhavam, diziam, não, mas morto não paga o Huququllah. Mas eu tinha que explicar, não é? Ele deixou isso estabelecido no testamento dele e eu tenho que obedecer. E foi aceito, a Casa de Justiça aceitou e nós pagamos durante anos. Agora faz 35 anos que ele faleceu, muitos desses projetos ainda estão funcionando, tanto em Manaus, como na Ilha de Marajó, como Monte Carmelo. Ele também ajudou o projeto de Educar e Ensinar a Viver em Salvador, que a nossa querida amiga Aneri tinha começado, colocando uma sede para o projeto. Enfim, eu vou parar. Posso citar mais um? Que hein, mãe? Só para acrescentar mais um, que é a sede Bahá'í de Cuiabá, que, né, foi
Sim, principalmente sim. uma doação dele, uma das Instituto sedes mais Regional. lindas do Brasil. Sim, a sede Bahá'í também, Jardim Colorado, no Espírito Santo, também é doação dele, verdade. Obrigada. Agora está na hora dos netos e sobrinhos falarem alguma recordação da avó e do tio. Talvez a gente só pudesse ver o vídeo, dona Guite, que a gente fez Sim, para as ele. fotos, por favor. Sim, sim. Vou tentar. Me perdoe se eu não conseguir. Esse não é. Desculpa, esse aqui é o anterior. Sim. Agora vamos lá, esse. Aqui com o Beiruz, eles ouviram com a mãe, e mais jovem em Marrocos, enquanto com os sobrinhos, ainda em Marrocos, esse é o casamento dele, nada do meu avô, essa é a foto do casamento dele. Eu acho que era só essas fotos que a gente tinha. Obrigada. O Beiruz tem mais fotos, mas acho que não tem como mostrar agora, não é? Se alguém puder fazer isso, eu não tenho, eu tenho? Eu tenho as Se fotos, me dona Guite? autorizam usar o ecrã, eu posso projetar. Faz favor. Pode usar, Berluz. Obrigado. Só um momento. Acho que, enquanto isso, os netos já poderiam ir falando alguma coisa. Essa foto de família ainda no Talvez Irã. Guite Que bom. também pode fazer comentário. Ótimo, ótimo. Que bom essa foto, não tinha lembrado dela. Ok. Acho que toda a família deve ser 1952. Sim. Imagino. Foi sim, antes de Então, eles viajarem para a Terra Santa. ok. Todos reconhecem Guite porque é maior, que está ali no meio. Eu sou o pequenino que está aí embaixo, o Camille está ao meu lado e, claro, a minha mãe e o meu pai nesse tempo. Vou avançar outra foto que não sei se viram, se não, aí. Podem ver bem, não sei, sim. A mesma época no Irã. A mesma época no Irã, Guite e Camille juntos, que também é uma boa foto. Depois tenho uma foto da minha mãe, que não está muito boa de qualidade, mas realmente vê-se o tipo de beleza que tinha a minha mãe, realmente. E também aproveitar e mostrar aqui uma foto de uma jovem amiga. Outra beleza na família, não é? Esta é uma foto
Esta é uma foto com o meu pai na loja dele em Casablanca. Em Casablanca. Três filhos os três com o pai. Exatamente. Depois temos uma foto de jovens do Camille e eu na piscina em Paris. Anos de juventude, não é? Depois decidimos casar e aconteceu que o casamento fez-se no mesmo dia. Vocês viram a foto já, mas aqui talvez possam ver melhor. Então, os dois irmãos casaram no mesmo dia. É isso. Camille e a senhora estão ainda perto da porta. Odile e eu já saímos e a gente está assim porque o pessoal está lançando arroz. Jogando arroz. Estão se protegendo da chuva de arroz. É isso. Atrás de nós, na porta, é o nosso avô materno, isso, senhor. o pai da minha mãe, que estava lá. Claro. E essa é a foto que já viram no casamento. No casamento, que, bom, todo o pessoal ali em linha, e a Guiti é que está no meio entre os dois casais. Né? E à minha direita, aqui, está também a minha mãe, que presenciou o casamento. Esta é e uma atrás foto da mãe está a avó também. A nossa avó está atrás da minha mãe. A avó materna, exatamente. Sim. Correto. Outra foto interessante é em Paris, essa jovem amiga nossa, o Camille. Esta outra foto que foi em casa dos meus sogros, em Paris, perto de Paris, com os 3 filhos que tínhamos, não é? Nesse momento. Vocês viram umas fotos do... Esta é no nosso apartamento de Paris. Estamos Guiti, Camille, minha mãe, e eu e Odile, todos juntos. E também, nessa ocasião, essa guerra que fizeram o Camille com os meus filhos, que fizeram uma batalha campal. Os 3 contra ele. Claro, os 3 contra ele, e o Camille divertiu-se realmente. A gente perdeu a guerra, o Camille ganhou. Não, porque olha a imagem seguinte, ele conseguiu ficar em cima. Mas foi um momento realmente de diversão em que Camille gostava e que totalmente relaxado em família. Foi muito lindo e uma boa recordação. Esse é o nosso irmão faleceu. Esta é uma foto interessante também, porque esta é em São Paulo, com o Vahid, o meu filho. É no casamento de Vahid, em Buenos Aires, Peru. Perdão. Ups, muito bem. É o casamento dele. Viu? Eu estava convencido que era São Paulo. Então, com Guiti e a minha mãe. Outra que já viram também com o Tiago. E isso, pelo menos, é a última foto que eu tenho do carro. Não sei se alguém tem fotos dele depois disso. Não, ele faleceu com 43 anos. É isso. Não creiam que o cabelo dele voltou a crescer. Só que ele pôs implante. Um implante na cabeça. Parecia que tinha muito cabelo, mas não tinha. E isso é a última foto que tiramos com Guiti e a nossa mãe
no apartamento dela em Brasília. Muito bem, obrigada. Voilà, muito obrigado. Bom, acho que eu tenho que usar a primazia de neto mais velho, né? Sim. E começar compartilhar um pouquinho. Eu diria, assim, tem uma série de recordações de minha avó, a Thier, da infância, porque quando ela foi morar em Vitória, eu tinha 8 anos, e ela era uma avó bem jovem e muito independente, tinha seu próprio apartamento, e então de vez em quando eu ia dormir lá, em outros fins de semana o Peyman ia. Então era uma diversão muito grande, ela era muito divertida, enfim, bem-humorada e então tem recordações muito doces dessa época. Mas realmente depois que meu tio Cambrus faleceu, ela Caiu? Fez o seu som. Mamãe? Estamos ouvindo você. Não, mãe, o problema é do seu lado. Fez e tá ok. Então, depois do falecimento de meu tio, realmente ela teve um período muito difícil, né? Com certeza, enfim, passou por uma depressão profunda, ficou muito amargurada mesmo, né? Com a vida. Mas ela teve realmente a coragem de vir a Salvador e fazer terapia com Sérgio Couto, e isso ajudou ela a ressignificar muita coisa, a rever muita coisa. Então, na minha percepção, né, depois da terapia, ela saiu daquele estado de depressão, embora acho que não voltou a recuperar aquela alegria de viver que tinha quando mais nova, né? Nós voltamos a conviver quando eu fui morar em Brasília, né, por 2 anos e quase 2 anos e meio. E ela, nessa época, o que me chamava a atenção era a capacidade dela de leitura das pessoas, como ela, pela experiência de vida, enfim, um dom dela mesmo, assim, como ela batia o olho e conseguia reconhecer as características de cada pessoa. E a próxima recordação que eu vou falar é das semanas finais da vida dela, quando ela foi hospitalizada e aí ocorreu um processo muito bonito de uma cura vindo de dentro, uma cura espiritual, porque minha avó tinha uma personalidade muito forte, então assim era isso e era isso mesmo, e a opinião dela e enfim as interpretações dela. Mas nessas semanas que ela ficou hospitalizada, à medida em que, né, o corpo foi enfraquecendo, a alma foi se fortalecendo e ela começou a se libertar do passado, a perdoar pessoas, né, de que ela tinha alguma mágoa, algum ressentimento, e a pedir perdão a pessoas que ela percebia que tinha magoado, tanto presencialmente quanto em sonho. Então, realmente, o meu entendimento é que assim essa talvez foi uma das maiores bênçãos que ela teve em vida, foi esse período de adoecimento e hospitalização como uma preparação para ela partir desse mundo com o coração leve. E eu acho que isso tem tudo a ver com todas as obras humanitárias e
e de apoio à educação que meu tio fez, né, como a mamãe falou, sempre em memória a ela e nosso avô. Então, eu fico muito emocionado de perceber que ela foi preparada para partir do mundo sem aqueles pesos que, enfim, pelas feridas e dores da vida, ela estava carregando. É isso. Bom, Obrigado. pela hierarquia que o fez e falou, acho que eu sou o próximo. Não é, Varrido? Ok. Realmente assim, para mim as lembranças de Atijun, como a gente chamava ela, minha avó, são muito queridas, porque a generosidade era um traço comum a ela e ao tio Kamruz. Ela, assim, não dá para contar o número de vezes em que ela ajudou todos os membros da família num momento de dificuldade, né? E sempre com a maior discrição, com a maior humildade, né? Quer dizer, ela via que tinha uma necessidade, alguém precisava de ajuda e ajudava, inclusive a mim também. E como o Feize falou, ela era muito divertida, quer dizer, era difícil passar tempo com ela sem dar gargalhadas, porque ela sempre saía com, ainda mais que ela tinha aquele sotaque afrancesado, né? O jeito afrancesado que ela trouxe de Paris para o Brasil. Eu lembro que uma vez eu estava passando o verão, eu estava morando nos Estados Unidos, então estava passando o verão em São Francisco, na casa de uns amigos barrais que tinham um quarto, né? Como se fosse uma edícula mais grande, né? Onde eu ficava. E aí vieram me visitar mamãe, Atijun e uma prima de Atijun que morava em Los Angeles. E nós 4 dormíamos ali naquele quarto debaixo do mesmo teto e tal. E à noite, quando a luz apagava, mas era difícil pegar no sono de tanta gargalhada que a gente dava. Uma vez eu lembro que, acho que foi a Tijun que pediu, Peyman, faça uma oração. Quando já estava todo mundo deitado e com a luz desligada, faça uma oração para a gente dormir. E essa prima, que era, vamos dizer, uma persa mais cri-cri, não pode fazer oração deitado, é falta de respeito. E aí, a Tijun, mas onde que está escrito nas escrituras que é pecado deitar? E ficaram as duas debatendo por 15 minutos. E mamãe e eu só rindo e dando gargalhada dessa situação. E bom, o tio Kamruz realmente foi um homem extraordinário, né? Quer dizer, ele combinava assim visão e estratégia com essa capacidade de implementar e generosidade, né? Então, por exemplo, ele foi quem promoveu a primeira exposição de Pablo Picasso na América Latina. Por causa desses relacionamentos que ele tinha, ele conseguiu trazer uma coleção valiosíssima de Picasso para o Rio de Janeiro, que é um lugar, enfim, meio perigoso, mas, né, quer dizer, o prestígio e os relacionamentos que ele tinha possibilitaram isso. Essa coisa de ser um mecenas, né, de apoiar todos os artistas que ele conhecia e tal, mesmo, né, quando, vamos dizer, a arte não era tão grande, mas ele apoiava. E, enfim, quer dizer, se a gente, uma história que tio Berruz não contou, mas que ele me contou uma vez, é que ele, por um tempo, trabalhou na construção civil. Ele foi pedreiro por um tempo. E ele falou que, assim, colocavam ele lado a lado com operários alemães, quer dizer, aqueles alemães de 2 metros e desse tamanho, e ele era meio franzino, para, enfim, né, quer dizer, eles tinham que trabalhar sincronizado, e era muito pesado para ele. Então, assim, alguém que realmente começou do nada, chegou onde chegou, naquilo que ele amava, naquilo que ele tinha paixão, quer dizer, por aí a gente vê a trajetória toda que ele fez, mais inspirado pelo amor que ele tinha à arte e por essa aspiração de contribuir, de servir para a humanidade e para a causa. Então, realmente, assim, para mim, tio Kamruz foi muito cedo. Quer dizer, Deus deu tantas qualidades a ele, menos a longevidade nesse mundo. Mas ele deixou um exemplo e uma obra que, assim, milhares e milhares nem sabem
talvez da existência dele, mas ainda colhem os frutos e benefícios do amor e da vida dele nesse plano. Obrigada, Pedro. Bom, parece que a sequência lógica, então, me inclui, né, no relatório. Eu, brevemente, só queria compartilhar que uma das características da minha avó que sempre fiquei muito impressionado dela era a independência, especialmente a independência a respeito às normas culturais e tal, que no meu preconceito ela poderia ter herdado da cultura iraniana e tal, e ela foi muito além do que, pelo menos a minha expectativa ao respeito do jeito que tinha que ser as coisas. Ela teve a capacidade realmente de sair disso. Um exemplo que sempre me lembro é que ela me contou que era uma das primeiras mulheres no Marrocos a ter um carro próprio dela e conduzia esse carro no Marrocos sozinha, sem presença de ninguém mais. Ela teve a capacidade não somente de fazer a compra do carro, mas realmente a independência para se dirigir sozinha, né? Então, isso é uma característica que eu, fora da generosidade que já foi mencionada, eu gosto muito de lembrar dela nesse aspecto. Então, era isso que eu queria compartilhar brevemente. Obrigada. Gael? Bom, meu portunhol é o pior da família, então tem que se acostumar. Eu queria contar uma história. O Peyman e Feiti falaram do humor da Thier. Eu estava preparado para ir a fazer o serviço militar na Martinica, no Caribe, e a gente estava juntos no matrimônio no pós-matrimônio de Tiago, e numa janta ou almoço, não lembro, ela fala tem que ter cuidado com todos os chupa-sangues lá no Caribe. E eu falei, os chupa-sangues tem aqui também muitos mosquitos no Paraguai, no Brasil. E ela fala, não esses chupa-sangues, todas essas mulheres que tem lá no Caribe, tem que ter muito. Então, ela tinha esse humor aí bem discreto, mas bem direto também. E, bueno, tinha uma conexão também especial com meu tio também, e foi um momento. Eu recebi a chamada quando chamaram do Brasil para casa para avisar de que ele tinha falecido, e eu nem di conta de que estava acontecendo o que estava acontecendo. Não? Então, foi... Tiago? Pois, na verdade, não tenho muitas memórias deles, assim, pessoais, mas sim uma forte imagem dos dois. No caso do nosso tio, eu sempre fico com essa alegria e o brincalhão que era com a gente. Então, claro, a gente viu as fotografias, mas é a sensação de que nas visitas que ele fazia, na França eu era pequenino, mas mesmo no Paraguai, era sempre assim, com esse humor, com essa vontade de brincar conosco, e era a impressão que ele sempre dava, de que estava sempre predisposto a brincar, a jogar, a fazer alguma atividade com os meninos. Então eu sempre fico com essa sensação de que era o nosso tio brincalhão. E com a avó era um pouco o contraste, porque a avó, no meu caso, sempre era muito séria. E era sempre assim, bem direta e bem de expressar o que ela sentia, mas ao mesmo tempo com uma grande capacidade de observação, ou de
de olhar para as pessoas e de compreender um pouco o que o Face dizia, não? Desse dom que ela tinha. E sempre foi, eu diria até certo ponto, entretido participar nisso. Eu passei um ano em Brasília a servir lá, e nas ocasiões em que a gente esteve juntos, foi ouvir os comentários ou as observações que ela fazia e aprender disso. Então essa foi a dinâmica e a relação. Obrigada. Muito obrigada. Então, Paulo, acho que pode abrir agora. Shirin, desculpa. Shirin tem muitas coisas com a Tijun. Mas eu não sei se ela está Shirin no vai- call ainda. Não, ela foi embora. Ou caiu. Porque os meninos não ficam muito tempo sentados, eles são muito irrequietos, deve ter saído com eles. Mas ela ligava dos Estados Unidos e ficava horas falando com a avó e fazendo brincadeiras, porque ela tinha aprendido com os iranianos algumas das ta'aruf, essas maneiras assim muito enroladas e muito enfeitadas de falar o persa. E ela falava para minha mãe, e a minha mãe brigava com ela. Onde que você aprendeu isso? Essas bobagens não se usa mais. E ela dizia, não, vó, eu quero me deitar no chão e beijar seus pés, e coisas assim que as expressões orientais que as pessoas usam. E elas riam muito e se divertiam muito. Realmente, ela teve muita oportunidade de estar com a avó. Agora, ela pouco conheceu o tio, infelizmente. Acho que, Paulo, se quiser abrir para outros amigos, embora eles não sejam muito conhecidos no Brasil, fica à vontade. Algum Queridos outro membro amigos, da família? quem quiser se manifestar, por favor. Este é o momento. Odile, Ive, Zainab, Carla, qualquer uma, por favor, fiquem à vontade Doutora também para falar. Manegê. Sim, Manegê Doutora também. Manegê, sim, que está em Brasília e passou tempo com ela, com certeza. Opa, a senhora está em mute. Liga o Dona microfone. Manegê, abre o microfone. Estava falando, eu quero fazer uma oração em Parsi para ela e para seu irmão. Porque eu tinha um relacionamento muito próximo com a tia Hanum, porque a gente, ela sempre ligava para mim e conversava, desabafava. Eu gostava muito de conversar e a gente, às vezes, passávamos 1 hora no telefone conversando. Eu sempre lembro esse elo muito próximo que eu tinha com ela. Ela abria o coração, ela falava sobre a experiência dela no pioneirismo, no Irã, tudo. Conversava muito comigo. Às vezes eu demorava a ligar, ela ficava preocupada. O que aconteceu? Semana passada você não me ligou. Então, a gente tinha muito laço com ela. Por isso que eu queria fazer uma oração em Farsi para ela, apesar que não estou muito bem, um pouco a voz não é muito boa, mas eu quero fazer uma oração em Farsi para ela. Se a senhora Muito obrigada. Posso fazer agora? Pode, eu só queria pedir uma coisa. Sim. Se a gente poderia também incluir o senhor Masrur nessa oração. Claro, claro. Por favor. Então, Eu falei para a Guiti, para ela e para seu irmão. Eu falei. Não, o pai, para o esposo da dona Tchê. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Muito obrigado. Pode fazer, nós vamos adorar. Tá bom. Valeu. Ei, Parvatigo. این جانهای پاک از جهان خاک بیزار شدند و به جهان تو پرواز کردند
و از کشور تاریک به اقلیمی روشن سود فرمودن. در این آشیانه پس دلتنگ بودن، آرزوی آهنگلان آسمانی کردند، دویدن و پریدن تا آنکه رسیدن. آمرزگارا بنواز، مهربانا بیامرز، ای بی‌نیاز ببخش و همدم و همراز باش. توی آمرزنده به درخشنده و بخشنده و توانا. Muito obrigado, querida. Foi uma linda oração. Eu estava Muito tão obrigado. próximo a ela, quando ela fez uma cirurgia, eu entrei na sala de cirurgia. Ela falou que você entrar, eu vou ficar mais tranquila. Antes tinha falado com ela que eu vou falar com o cirurgião para entrar. E eu entrei, durante toda a cirurgia dela, estava presente. E depois ela me falou que só sabia que você entrou, me dava mais tranquilidade. Esse laço que, graças a Deus, eu tinha com ela. E tenho também com a filha, que é realmente mais que uma irmã. Essa é uma bênção divina nas nossas vidas. Obrigada. Então, queridos amigos, se alguém deseja falar mais alguma coisa, senão a gente vai começar nosso encerramento desse tributo e vamos convidá-los, a quem puder. É costume nosso, que depois do tributo, na quarta-feira a seguir, então na quarta-feira agora, às 20 horas, nesse mesmo link, a gente sempre faz uma reunião de orações para as pessoas a quem a gente homenageou. Então, quem puder participar, será muito bem-vindo. Eu vou, se me permitem, se ninguém quiser falar, parar a gravação, porque eu queria fazer um comentário. Por favor. Mas primeiro eu vou parar a gravação. Pelo visto é um comentário em off, né, Paulo? Pode fazer. Não é... cadê?